Isso, Vitória, exatamente isso. Contração, plasticidade e liquidez. São exatamente esses os três limites de Artenberg, tá? Hoje a gente vai trabalhar em cima desses conceitos, tá? E aí eu vou relembrando algumas coisas para vocês, ok? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, primeiro exercício, tá? É o seguinte: os resultados dos testes dos limites de liquidez e de plasticidade para um solo são mostrados a seguir. Então, limite de liquidez, né? A gente usa o equipamento de Casagrande, né? O aparelho de Casagrande, para determinar, né, o número de golpes até fazer o fechamento da ranhura, tá? Então, aqui a gente obteve 3 valores, tá? Mas a gente sabe que a gente tem que fazer no mínimo 5, ok? E aqui a gente tem a tabela, onde mostra o número de golpes com relação ao teor de umidade, né? Relacionado com esse para o fechamento dessa ranhura, tá? Então, nesse caso aqui, para eu determinar o limite de liquidez, eu tenho que traçar o meu gráfico, né, de teor de umidade por número de golpes, ok? E o limite de liquidez, aqui saiu errado, tá? É o limite de plasticidade, ele foi igual a 12,2%. O limite de plasticidade a gente determina, né, fazendo rolando o solo, né, até chegar num diâmetro de fazer um cilindro, né, desse solo até ele chegar num diâmetro de 3 milímetros, tá? E aí, quando começa a fissurar esse cilindro, a gente determina o teor de umidade, tá? A gente faz também 5 determinações e faz a média, tá? Então, esse limite de plasticidade, esse LP, igual a 12,2%, foi determinado dessa forma, tá? Então, nessa questão, temos que determinar a curva de fluidez, né? Ou seja, né, determinar, traçar, né, essa curva, né, referente a esses números de golpes e obter o limite de liquidez. A letra B, qual é o índice de plasticidade do solo, né, que vai ser aquela faixa, né, de teor de umidade referente ao estado plástico desse solo. E C, se o teor de umidade do solo in situ é de 31%, qual que é o índice de liquidez desse solo, tá? Eu vou explicar cada um. Bom, o primeiro, que é a curva, eu já tinha explicado para vocês, né? Como a gente faz isso no Excel. A gente tem que pegar esses valores, tá? E lançar no Excel para traçar essa curva. Eu posso fazer, né, manual também, sem problemas, tá? Eu enviei para vocês o modelo do Excel para vocês, tá? Para determinar isso. Aqui eu já fiz o lançamento no gráfico, tá? E já determinei essa curva de fluidez, que é essa linha vermelha, tá? Então, aqui tá os pontos e aqui tem a minha curva, né? Uma reta, tá? E eu tenho a equação dessa reta, tá bom? Eu posso usar essa equação para determinar o meu limite de liquidez, ou eu posso determinar aqui em cima do gráfico visualmente, tá? Lembrando que o que vai ser o meu limite de liquidez? Meu limite de liquidez vai ser aquele teor de umidade para os 25 golpes, tá? Então aqui, né, no meu gráfico, eu tenho esse eixo, que é o número de golpes, tá? Então, eu tenho que ir até o número de 25, né? Traçar uma linha até a minha curva, tá? E lançar para esse eixo onde eu tenho o teor de umidade e assim obter esse teor, tá? Isso aqui visualmente. Eu posso pegar esses 25 e lançar aqui nessa equação também, tá? Aí no lugar do x, eu entro com o valor de 25, ok? Bom, olhando visualmente aqui, esse valor, ele está bem próximo dos 30,
mas não é 30. Então, é um valor bem próximo aí dos 30, ok? Então, vou pedir para vocês calcularem aqui, utilizando essa equação aqui, tá? E obter esse valor de teor de umidade, né, o limite de liquidez. E vamos comparar com o que eu obtive observando, né, tirando as observações no gráfico. Então, observe que aqui é negativo, tá? É menos 0,8054 vezes x, o x que entrar com valor de 25, mais 49,7714, tá? Então, calculem aí para mim, para a gente ter uma base. Dá 29,6. Isso, dá 29,6, exatamente. Eu vou adotar aqui 29,5, tá? Eu poderia adotar 29,6, sem problema, porque, né, o valor corretinho, né, vai dar isso. Bom, aqui olhando, eu adotei 29,5, tá? Perfeito. Então, eu vou utilizar esse valor de 29,5%. Qual que é o índice de plasticidade? O que é o índice de plasticidade? Alguém sabe me dizer? É o de liquidez menos o outro, o de umidade. Quase isso. É o limite de liquidez Quase, menos o quase. limite de plasticidade. Exatamente. Bom, por que eu faço essa subtração? Porque eu quero apenas os valores, né, de teor de umidade para o estado plástico. Então, para eu ter esse valor, eu pegar o limite de liquidez, né, que é bem a mudança de mudança de estado do líquido para o plástico, e pegar o limite final do estado plástico, que é o limite de liquidez. E aí eu vou ter aquele trecho, né, do estado plástico desse solo. Então, eu vou pegar, né, o valor que a gente determinou de limite de liquidez, 29,5, e eu vou pegar o limite de plasticidade que já foi dado no exercício, que é 12,2%. Então, eu faço essa diferença. 9,5 menos 12,2, que vai dar 17,3 ou 17,4%, tá? Então, é isso mesmo. Então, deu 17,3%. O que a gente pode afirmar desse solo com esse índice? A gente pode... na aula que eu passei para vocês, eu mostrei, né, as relações, né, desse valor de índice, tá? E aí, a gente pode dizer, né, quando esse índice ele é maior que 15, que o solo tem alta plasticidade. Então, como o nosso índice deu 17,3, né, muito maior, deu maior que 15, né, esse solo ele tem alta plasticidade, tá? Letra C. Se o teor de umidade do solo in situ, esse in situ, tá, significa o teor, né, de umidade do solo em campo, tá, deu 31%, ele quer saber qual que é o índice de liquidez. Esse índice de liquidez, tá, ele vai indicar para a gente o histórico de tensão desse solo, tá, e ele vai ser dado da seguinte forma: eu vou pegar o teor de umidade de campo ou in situ, vou subtrair com o limite de plasticidade e dividir pelo índice de plasticidade, né? Porque seria o limite de liquidez menos o limite de plasticidade, né? Que seria justamente essa subtração aqui embaixo, tá? Então, eu tenho o limite de liquidez, 29,5%, e o limite de plasticidade, 12,2%. E eu tenho também o teor de umidade in situ, ou em campo, né, de 31%. Com esses valores, eu consigo lançar nessa fórmula e determinar esse índice.
Então, lançando aí, né, 31 menos 12,2 dividido por 29,5 menos 12,2. Isso vai dar quanto para a gente aí? Um 1,08. Exatamente. Deu 1,08, eu arredondei, deu 1,09, tá? Então, o que esse índice vai indicar para a gente? Esse índice vai indicar que a argila tem alta sensibilidade, tá? E essa sensibilidade aí tá com relação à sua resistência, ok? Então, quando ele tá plástico, ele tem alta resistência, tá? Quando tá fluido, ele perde essa resistência, ok? Bom, então, a gente conseguiu calcular todos esses índices. Alguma dúvida até aqui? Então, vamos para o próximo exercício. Bom, o próximo exercício, ele vai pedir para a gente, vai estar mostrando os resultados para a gente do ensaio do limite de contração. Então, ele obteve o volume inicial do solo no estado saturado, tá? Que a gente pega o solo, satura ele, e aí ele obteve um volume inicial de 24,6 centímetros cúbicos. O volume final, que é após, né, deixar esse solo em estufa, né, para retirar a água, o volume final do solo, no estado seco, foi de 15,4 centímetros cúbicos. A massa inicial, no estado saturado, foi de 44 gramas. E a massa final, né, após passar pelo processo de estufa, né, de secagem, foi para 30,1 gramas. E aí ele pede para a gente determinar esse limite de contração do solo. Então, esse limite de contração do solo é determinado pela essa fórmula gigantesca. Então, eu preciso, né, de todos esses dados, tá, para calcular o LC. Então, o que vai ser o meu M1? O meu M1 vai ser a minha massa inicial no estado saturado. Então, M1 vai ser 44 gramas. O M2, né, vai ser minha massa final. Vai ser 30,1 gramas, tá? A massa seca. E o volume inicial, VI, vai ser 24,6 centímetros cúbicos. E o V final, VF, vai ser 15,9 gramas, centímetros cúbicos, tá? E, né, a gente tem aqui, né, o ρW, que é a nossa massa específica da água, né? Não precisa ser dado, porque a gente já sabe o valor dela, né? Que vai ser 1 gramas por centímetro cúbico, tá? Com esses dados definidos, eu consigo lançar na fórmula e determinar esse LC. Então, de novo, é essa fórmula que a gente vai utilizar, substituindo os valores, tá? Vou ter 44 menos 30 dividido por 30, vezes 100, tá? Menos 100 vezes 24,6 menos 15,9 dividido por 30 vezes 1, que é a massa específica da água. Com isso, nós vamos chegar nesse resultado aí, né? Na primeira parcela, vamos ter 46,18 menos a segunda parcela, que é 28,9, tá? E aí, nós vamos encontrar um LC igual a 17,5, vai ser o meu limite de contração. O que eu havia dito sobre esse limite de contração em relação aos outros limites? Alguém se lembra? Eu disse o seguinte, eu falei que esse limite ele não é muito realizado em laboratório, tá?
A gente costuma realizar, normalmente, né, o limite de liquidez e o limite de plasticidade, tá? Que é bem recorrente nos laboratórios. Então, né, além disso, o limite de plasticidade, ele só é definido para a gente conseguir determinar o índice de plasticidade, tá? Então, esse limite de contração, a gente não costuma muito ver ele em laboratório, sendo executado em laboratório, tá? Mas tem esse procedimento aí que pode ser feito, né? Esse ensaio de limite de contração, ok? Bom, próximo exercício. Ensaios de caracterização de dois solos indicaram que o solo A tinha o limite de liquidez LL igual a 70 e índice de plasticidade igual a 30, enquanto o solo B tinha o limite de liquidez igual a 55 e índice de plasticidade IP igual a 25. As amostras desses dois solos foram amoldadas e água foi adicionada de forma que os dois ficassem com um teor de umidade de 45%. É possível prever qual dos dois solos ficará mais consistente nesse teor de umidade? Bom, a ser dita, né, é que solos foram amoldadas, né, seria que essas amostras são deformadas, tá? Que elas não possuem as mesmas características de campo, né? Foram encontradas em campo, né? Então, a gente retirou esse solo, né? Ele não tá do jeito lá que estava bonitinho, né? Então, a gente amolgadas, né? Significa isso, né? Deformadas, tá? E a água foi adicionada para que eles tivessem o mesmo teor de umidade, tá? Que é 45%. Como que eu vou dizer que esse solo, qual desse solo é mais consistente? Eu vou determinar o índice de consistência desse solo, o IC, tá? Não é índice de contração, é índice de consistência, tá? IC, que vai ser o limite de liquidez menos o teor de umidade dividido pelo índice de plasticidade, tá? Esse teor de umidade, tá? É o teor de umidade aqui desse solo, tá? Dos dois solos, né, que são iguais. Então, eu tenho que calcular esse índice para cada um desses solos, tá? Separadamente. Vou calcular e vou comparar os resultados que eu obter. Então, primeiro para o solo A. Eu sei que o limite de liquidez para esse solo é 70. E o índice de plasticidade dele é igual a 30. O seu teor de umidade é 45%. Então, eu vou jogar isso na fórmula e determinar o IC. Então, o IC vai ser 70 menos 45 dividido por 30. E isso vai me dar o índice de consistência desse solo. Quanto que a gente vai obter para o solo A? Zero 0,83. Exatamente, 0,83. Agora façam para o solo B. Zero vírgula quatro. Isso, 0,4. Então, para esse solo, né, a gente tem a relação lá, deu que o solo está no estado plástico, tá? O solo B, né, fazendo a mesma coisa, né, lembrando que o limite de liquidez é 55, o índice de plasticidade é 25 e o teor de umidade é o mesmo que o solo A, 45%. Jogando na fórmula, a gente vai chegar no índice de consistência igual a 0,4, tá? Também vai indicar que esse solo está no estado plástico, ok? Tá. Beleza, eu tenho os dois índices, né, de consistência do solo, mas qual é mais consistente?
E aí? O que vocês acham? Qual vai ser mais consistente? O A, né? O A, porque ele está mais próximo do estado semissólido e o outro está mais perto do fluido, né, que é mais líquido. Exatamente, tá? E por ele ter uma maior consistência, ele deve ter maior resistência também, justamente pelo que o Pedro acabou de falar aí, tá? Então, esse vai ser o nosso solo, né, maior consistência, ok? Beleza? Alguma dúvida aqui? Tá certo. Então, lembre-se também, tá, que a consistência também está relacionada com a resistência do solo, né? Mostrei a tabelinha lá para vocês, né, mostrando, né, o solo mole, enfim, tendo a resistência e a consistência relacionada. O 4 na determinação do limite de plasticidade no solo, de acordo com a ABNT NBR 7180, foram feitas 4 determinações e obtiveram-se as seguintes umidades quando o cilindro com um diâmetro de 3 milímetros se fragmentava ao ser moldado. Então, a gente tem esses 4 valores aí, 22,3%, 24,2%, 21,9%, 22,5%. Qual o limite de plasticidade desse solo? Como que a gente obtém o limite de plasticidade? Como eu falei, a gente vai tirar a média. Então, eu vou pedir para vocês tirarem a média desses resultados aí. R$ 22,7. Isso. Nós temos a média, né? A gente pega os quatro valores e divide por 4. Nós vamos chegar no resultado de 22,7. Só que a gente ainda não pode afirmar que esse vai ser o nosso valor de limite de plasticidade, porque a gente tem que verificar a diferença entre os resultados, que são esses valores, que a gente tirou a média, e a média que a gente acabou de calcular, eles não podem afastar que 5% desse valor de média. Ou seja, se eu pegar o 22,7, né, e multiplicar por 0,05, né, que é o 5%, eu vou ter um valor de 1,14. Então, a diferença, né, entre esses resultados, 22,3, 24,2, menos a média, não pode ser maior do que 1,14. Então, façam a verificação para mim. Façam a diferença com cada um desses valores e me digam se tem algum que se afasta desses 5%. Tá? Então, verifiquem se a diferença entre os resultados e a média... O 24 passa, não passa não, Glaucimar? Exatamente. Então, observem que o 24 é o único que passa, não é? Deu a diferença de quanto? Deu uma diferença de 1,5. Ou seja, ele está a média. Então, a gente tem que descartar esse valor, tá? E fazer uma nova média, ok? Então, a gente tem que fazer sempre esse procedimento, tá? Quando a gente faz o ensaio de limite de plasticidade, ok? Então, a diferença deu 1,5, né? Ele se afastou da média, então a gente vai descartar ele e vai calcular uma nova média. Então, a gente vai pegar apenas os 3 valores, né? 22,3, 21,9, 22,5, fazer uma nova média, tá? A gente vai obter um valor de quanto? Isso, a gente vai obter um valor de 22,23, só que eu vou usar só uma casa, tá? Então, vai ser 22,2, ok? Com isso, eu também tenho que verificar, tá? Se esses valores, né, a diferença deles não se afasta de 5%, tá? Então, façam essa verificação novamente. Se eu não me engano, não pode afastar aí, a diferença não pode ser maior que 1,1,
1,11, isso mesmo, tá? Não pode passar disso aí. Algum passou? Não. Isso aí, Pedro. Pedro Henrique, né? Isso mesmo. Não passou. Então, significa que todos estão de acordo. Os resultados estão de acordo. Então, assim, eu posso afirmar que esse 22,2 é o meu limite de plasticidade. Então, é esse o meu limite de plasticidade, 22,2%. Ok? Alguma dúvida, gente, até aqui, com relação a esses exercícios? Esses são mais simples, né, do que os índices do solo, né? Aqueles eram mais complexos, né? Bom, esses aí é basicamente isso, tá? O que torna um pouco mais complicado, mais difícil, é com relação ao limite de liquidez, né? Que a gente precisa traçar o gráfico, né? E determinar esse índice de forma gráfica, tá? Então, esse vai ser um pouco mais crítico. Só para dar uma edição, tá, no trabalho de vocês, vocês vão fazer, basicamente, determinar esses valores, tá? Eu vou passar os resultados de ensaios para vocês do limite de liquidez, do limite de plasticidade. Então, essa parte aqui do limite de plasticidade é importante, tá? Vocês terem essa consciência, né, de fazer essas diferenças e verificar esses 5%, tá ok? Vocês vão fazer, né, além disso, além dos limites de liquidez e de plasticidade, vocês vão fazer também o gráfico de granometria, tá? Então, vou passar os resultados de peneiramento, e de sedimentação, tá? E aí, o de sedimentação, a gente vai ter um pouco mais de cuidado, né? Porque aí é todo o resultado desse ensaio, tá? Então, aí vai surgir dúvidas mesmo. Então, a gente vai ter que trabalhar isso aí, tá? E vocês vão traçar o gráfico, a curva de granometria completo desse solo, tá? Considerando o peneiramento e a sedimentação, tá? Então, basicamente vai ser esse o roteiro do trabalho, tá? Só que cada grupo vai ter valores dados referentes a esses ensaios diferentes, tá? Então, por isso que eu ainda não passei, tá? Então, vão ser 4 dados diferentes, né? 4 não, 5, né? São 5 grupos, tá? Para vocês fazerem essa análise desses resultados, tá ok? E aí eu vou passar para vocês, tá? No máximo semana que vem, e aí semana que vem a gente já discute em cima desse trabalho, tá? Que cada um vai receber o arquivo, tá? Para vocês verificarem. E também vou passar uma lista, vai ser pequena, tá? Em relação ao estado de consistência do solo, tá? Que é essa parte da matéria, né? Com relação a esses exercícios. Os exercícios vão ser similares a esse que eu acabei de passar aqui para vocês, tá? Para vocês me entregarem. Aí eu vou dar um prazo aí maior, tá? Mês que vem vocês me entregam essa lista. O trabalho vai ser entregue em dezembro, tá? Bem assim, quando estiver próximo ao final do bimestre, vocês vão me entregar esse trabalho, tá? Então, vocês vão ter bastante tempo. Só que precisa ser entregue agora e começar a ser feito para tirar todas as dúvidas, né? Como eu disse, o ensaio de sedimentação vai ter um pouco de dúvida, e a gente vai tirar um dia para discutir isso, uma aula para discutir referente a esse ensaio para a gente fazer aqui, tá? Então, de novo, não esqueçam de colocar, tanto no trabalho quanto nas listas, capa, tá? É muito importante ser feito isso. Eu observei que todos fizeram nessa matéria de mecânica dos solos, tá? Só um
em estruturas que deixaram de fazer a capa. Alguns, eu acho que 2 no máximo, 2 grupos não fizeram. E eu peço que façam, tá? Isso é muito importante, principalmente para identificar os integrantes do grupo e também para manter a organização da lista e do trabalho, tá? Mantenham a organização que vocês têm feito, tá? Tentem fazer, né, de forma ordenada, né, em sequência, né? A qualidade do escaneamento tá boa, tá? Tive muito problema com a outra turma, né? Teve muito escaneamento que ficou muito ruim, mas o que vocês mandaram ficaram excelentes, tá? Então, quem tiver problema com o Word, eu vi que muitas pessoas, alguns grupos conseguem mexer no Forms, né, do Word, né? Se quiser que eu esclareça alguma dúvida em relação a essas formulações, tá? Pode perguntar. Achei bem interessante vocês já saberem mexer com isso, porque tem muita gente da graduação que não sabe mexer nessa parte de fórmulas, tá? Mas podem continuar fazendo, tá? Muito bacana. Mantenha apenas a organização, ok? Bom, então, a aula era apenas para mostrar os exercícios, fazer esses exercícios com vocês. São exercícios bem curtinhos. Vocês têm alguma dúvida que queira tirar, tá? Qualquer dúvida? Então, a aula que eu vou passar para vocês, o material que eu vou passar para vocês, é falando sobre estrutura dos solos, tá? Vai ser também uma aula curtinha, vou tentar dar essa aula bem pequenininha, tá? Para vocês não ficar um vídeo muito desgastado para vocês verem, ok? Então, por hoje é só, tá? Então, a gente se vê na semana que vem, ok? Então, boa semana para vocês, resto de semana, e até mais. Tá bom? Tchauzinho para vocês, então. Tchau. Tchau, até mais, viu? Tchau. Tchau, Glaucimar. Tchau, até mais. Até mais, gente.